Palmeiras não desiste do zagueiro Nino, ex-fluminense e atualmente no Zenit da Rússia. Trouxemos informação nos últimos dias aqui no canal de que o homem está apalavrado com o Fluminense, mas isso não foi o suficiente, pelo menos pelo que se diz por aí, para convencer a dona Leila Pereira a desistir do jogador. O atacante Roger Guedes definiu seu futuro após várias especulações para voltar ao futebol brasileiro. Times como Palmeiras, Flamengo, Grêmio cogitaram a volta do jogador, mas ele bateu o martelo e decidiu aonde ele vai ficar para o resto da temporada. O clube da Europa entra na disputa com o Zenit da Rússia para tirar Riquelme Felipe do Palmeiras. Caio Paulista e Murilo devem fazer parte da lista de dispensa do Verdão nessa remontagem do elenco para 2026. E também vamos falar nesse vídeo que o Palmeiras deve mandar jogos fora do Allianz Parque, pelo menos neste início de temporada de 2026. Não esquece, Palestrino, para a gente começar aqui sem mais delongas, o seu like é importante, sua inscrição também no canal ajuda muito no engajamento, beleza? Vamos entregar conteúdo para vocês, que isso é o que importa. E eu já começo aqui falando dessa história de que o Palmeiras não vai mandar jogos no Allianz Parque. Se liga aí, ó. As obras para a troca do gramado sintético lá no Allianz Parque, isso aí que tá colocando um triplex na cabeça do Flamengo, brincadeiras à parte, né? Essa troca, Palestrino, ela foi iniciada nesta semana com a retirada da cortiça presente lá no piso, né? E a Soccer Grass, que é a empresa responsável por tudo isso, seguirá como parceira da W Torre no estádio do Palmeiras. Por conta das obras na Arena Palmeirense, o Verdão deverá jogar todo o Campeonato Paulista e as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro lá na Arena Crefizão, mais conhecida como Arena Barueri. E o planejamento inicial da W Torre é que o novo gramado seja entregue ao Palmeiras entre o fim de fevereiro e o começo de março. A obra vai precisar, Palestrino, ser pausada algumas vezes nesse período, né, para que shows aconteçam previamente, né, que já estão marcados lá no Allianz Parque. Então por isso que talvez demore essa troca da cortiça lá no estádio, e o Palmeiras deve mandar os seus jogos novamente em 2026 a partir do fim de fevereiro e começo de março. Então o Palmeiras tendo aí o começo de Campeonato Paulista e também do Campeonato Brasileiro. Lembram-se, a gente vai ter o teste aí já do novo calendário para o ano que vem, só que esse calendário vai ficar ainda apertado por conta da Copa do Mundo, né? Então, o Campeonato Brasileiro já começando em janeiro, tá? Então a temporada vai começar a todo vapor e o Palmeiras não vai ter o seu estádio devido à troca lá da cortiça no Allianz Parque. Eu acredito que a gente perde muita força. A Arena Barueri é um lugar que o palmeirense não gosta geralmente de ir para lá, mas só que a gente vai ter que fazer esse esforço se quiser acompanhar o Palmeiras de perto nesse início de temporada. Infelizmente vai ter que ser lá, não vai ter jeito. Vamos manter o nosso apoio ao Palmeiras, mesmo sendo um estádio de difícil acesso para a grande maioria da massa palestrina, tá certo? Quero saber o que você pensa disso tudo, se você acha que o Palmeiras sai perdendo nessa história. Eu acredito que sai, mas não tem muito o que fazer. E vamos falar um pouco mais de lista de dispensas, né, no Palmeiras. Falamos no vídeo anterior, no vídeo de quinta-feira, de alguns nomes que o Palmeiras planeja negociar, e surgiram outros nomes aí que a gente vai falar com vocês. O outro nome é o Caio Paulista, esse mesmo que está na sua tela. Mal ele voltou para o Palmeiras, o lateral esquerdo Caio Paulista deve ser emprestado para Chapecoense neste próximo ano de 2026. O Palmeiras não vai contar com o jogador, pelo que se fala em várias apurações na internet. Isso ainda não está confirmado, mas o acerto está muito próximo de acontecer. Essa decisão, Palestrino, por não utilizá-lo na próxima temporada, partiu da comissão técnica do professor Abel Ferreira, que vê aí a posição do jogador muito bem servida com Piquerez, Jefité e o jovem da base Arthur Gabriel. Caio Paulista, que teve aí uma boa ascensão no São Paulo, o Palmeiras foi lá e deu um chapéu no São Paulo, serviu de zoeira pra caramba pra nós, mas só serviu pra isso, porque o Caio Paulista veio pra cá, não entregou absolutamente nada de futebol no Palmeiras.
foi emprestado ao Atlético Mineiro e o Sampaoli também não quer ver o Caio Paulista nem pintado de ouro. Nisso, ele volta de empréstimo do Atlético Mineiro e o Verdão não deseja contar com o jogador para a próxima temporada. E como falei para vocês, ele deve ser emprestado para a Chapecoense. E outro nome que vai passar pela essa reformulação no Palmeiras é esse camarada que tá na sua tela, né? O Murilo na lista de possíveis saídas do Palmeiras. O zagueirão aí não teve uma boa atuação neste ano de 2025 e está, né, aberto aí o Palmeiras a ouvir propostas pelo jogador. O Verdão, né, deve ouvir essas propostas e caso elas sejam vantajosas, tanto para o clube quanto para o atleta, a tendência é de que o defensor deixe o alviverde e respire novos ares em 2026. O comunicador aí, e sabe muito de Palmeiras, setorista, Diego Firmino, revelou que o Cruzeiro e o Grêmio estão interessados no zagueiro do Palmeiras. Como o alviverde busca aí um novo zagueiro no mercado, Murilo e Mikael também são cogitados a deixar o clube e vão ficar, né, de fato, sem espaço no Palmeiras se o caso o Verdão traga um novo zagueiro para cá. Isso deve acontecer, inclusive nós vamos falar sobre esse assunto ainda mais adiante no vídeo. Quero saber muito a opinião de vocês, o que vocês acham, né? O Caio Paulista, eu acho que ninguém discorda, né, desse empréstimo do Palmeiras, afinal de contas, ele não vai ter espaço por aqui, e é um jogador que se demonstrou muito limitado na sua posição como lateral esquerdo. E o Murilo, que vem aí em uma queda no Palmeiras, já demonstrou muito bom futebol por aqui quando chegou, foi um achado que o Palmeiras trouxe diretamente, eu acho que foi do Lokomotiv Moscou, uma coisa assim, foi um time lá da Rússia, não lembro se é o Lokomotiv, se tem outro nome lá, sei lá, não sei até nem se eu acertei o nome do clube russo, mas enfim, o fato é que o Murilo veio da Rússia, foi um achado na época pro Palmeiras e hoje é mais um aí que encabeça a lista para sair, né? O ciclo do jogador deve estar se encerrando realmente no Palmeiras. Se é para trazer um zagueiro de ponta para cá, para disputar a vaga com o Gustavo Gomes e com o Bruno Fux, o Murilo tá deixando muito a desejar, pelo menos deixou nesse ano de 2025 e deve ser negociado para o ano que vem. Quero saber muito a opinião de vocês, postem aqui nos comentários, vocês concordam com a saída do Caio Paulista? Concordam com a possível saída do Murilo? Ou se vocês acham que o Palmeiras deveria dar mais uma chance para o Murilo, também quero saber muito o que você pensa sobre isso. E vamos lá voltar a falar de mercado da bola, porque este mês de dezembro, cara, o que pipoca na internet de jogador saindo do Palmeiras e jogador chegando não é brincadeira. E a gente sempre fica procurando aqui as melhores informações e com mais checagens, mais apurações para a gente trazer aqui de forma mais assertiva para vocês, tá bom? E segundo a apuração da equipe do ESPN, o time de chocolate lá da Dinamarca, mais conhecido como Copenhagen, é o mais novo interessado na contratação da cria da base do Palmeiras, Riquelme Felipe. De acordo com as fontes do ESPN, a equipe europeia já fez uma primeira consulta ao Verdão oficial nesta semana para entender melhor os valores de uma eventual negociação. O clube dinamarquês vê na jovem promessa do Palmeiras o substituto ideal para o também brasileiro Robert, ex-Cruzeiro, que está muito valorizado na Europa e ele deve ser vendido pelo clube do Copenhagen para algum clube europeu de melhor status lá nas ligas, né? Por lá. Nos últimos meses, palestrinos, devo lembrar para vocês que o Riquelme também foi alvo de forte interesse do Zenit da Rússia e pelo que eu escuto por aí, o Zenit ainda tem interesse no Riquelme Felipe, tá? E o clube de São Petersburgo, inclusive, que é o Copenhagen, também cogita avançar com uma oferta agora na abertura do mercado de inverno europeu. Se eu fosse o Palmeiras, já que a gente tem interesse no Nino, e também tem interesse aí, né? Especula-se, né? Especulação no Gerson. Rapaz, eu acho que o Palmeiras deveria segurar esse menino aqui e tentar negociá-lo com o clube da Rússia, tá? Porque ia beneficiar diretamente a gente aqui, a gente conseguiria trazer um jogador de interesse de lá, principalmente o Nino, que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Então tá aí, mais uma concorrência para tirar o menino da base do Palmeiras. Uma coisa importante que eu gostaria de conversar com vocês aqui, dar aqui meus 5 centavos de contribuição nisso tudo, é que assim, o Palmeiras deve negociar muitos jogadores da base nesse próximo ano, né, nessa janela de transferências de janeiro, né, que é essa janela de meio de ano lá na Europa. Então, nomes como Riquelme Felipe, Oluide,
aquele menino, o Benedetti, né? E principalmente, esse é o que encabeça a lista do Palmeiras vender, infelizmente. O menino Alan é o jogador que tá na ponta pro Palmeiras vender para arrecadar pelo menos metade do valor. Já falei para vocês que o Palmeiras, no orçamento aprovado, deseja arrecadar 400 milhões de reais com vendas neste ano de 2026. E só o Alan, o Palmeiras cogita ganhar quase metade desse valor. Então, muitos meninos da base, inclusive o Riquelme Felipe, que eu tô aqui falando para vocês, devem sair do Palmeiras, porque o Verdão planeja arrecadar grana com esses meninos e reinvestir no futebol, no seu elenco para 2026, quem sabe em jogadores mais cascudos para esse elenco que ficou devendo em 2025. O jogador da base é isso, né, gente? É para fazer grana. O Riquelme Felipe, a gente não teve muita oportunidade de vê-lo jogar no Palmeiras. Na base do Verdão ele destruiu, mas no profissional não teve tantas oportunidades. Bem diferente do Alan, que já performou muito bem por aqui e se eu fosse o Palmeiras tentaria segurar. Mas, né, às vezes a mentalidade do Palmeiras é mais de banco do que de força no seu elenco. O Alan também deve ser um menino vendido nesta próxima janela de transferência. O Palmeiras vai avaliar qualquer tipo de proposta que chegar e estão prometendo oferecer boa grana pelo menino Alan, tá? Tem especulação à torta e direita aí de valores astronômicos que estão surgindo na internet. Lógico, todos especulativos, porque até o momento não chegou absolutamente nada, até onde eu sei, para o menino Alan, mas o Palmeiras deve vender, assim como o Riquelme Felipe, assim como o Benedetti e outros meninos da base. O próprio Luigi também deve ser vendido pelo Palmeiras. Quero saber o que vocês acham de tudo isso? Postem aqui nos comentários. Estou observando, vamos trocar aquela resenha marota com todos vocês aqui, lógico, de forma educada, né, respeitando os seus semelhantes. Se vier com xingamento, você já sabe, você vai ser bloqueado, você não vai comentar nunca mais, tá bom? Mas sempre é bem-vindo neste canal aquele que quer conversar de uma forma sadia para agregar no debate sobre o nosso Palmeiras, tá bom? Sempre dou prioridade para responder todos vocês. E seguindo com o nosso projeto aqui, Palestrino, vamos falar desse jogador que foi muito especulado em times brasileiros. Para alguns torcedores é até um sonho ter esse jogador aqui no Palmeiras e eu quero falar para vocês qual que é o destino do Roger Guedes agora no vídeo, tá? Sempre aí que surge uma nova janela de transferências, o nome do atacante Roger Guedes volta a ser muito especulado, né? Em diversos clubes brasileiros, conforme já disse para vocês na abertura deste vídeo. O jogador é frequentemente apontado como alvo de várias equipes, sendo ligado a rumores em várias janelas nas últimas temporadas. Flamengo, Palmeiras e Grêmio estava entre os times que especulavam o retorno do jogador ao Brasil. Porém, palestrinos, todos os times esbarraram em um primeiro momento no alto salário que o Roger Guedes recebe por lá. Só louco para pagar o salário do Roger Guedes é o Corinthians, que tá quebrado, mas paga uma bala lá pro Memphis Depay, né? E, inclusive ele segue lá e ainda passando na Copa do Brasil com gol de mão, Corinthians, pelo amor de Deus, hein? Tá louco, cara, ganhando roubado do Cruzeiro, os caras não tem nem vergonha. E a arbitragem brasileira também, eu vou te falar, hein? Nossa, desculpa o parênteses que eu tô abrindo aqui, mas eu lembrei desse negócio, preciso fazer esse desabafo aqui. Os corintianos já não podem mais brigar com os São Paulinos, porque os São Paulinos ganharam a Copa do Brasil com gol de mão do Lucas, hein? Ó vocês aí também fazendo gol no Cruzeiro com gol de mão do seu Memphis Depay e a arbitragem, meu Deus do céu, hein? Aquele Daronco picota o jogo pra cacete, desculpa da palavra, e a arbitragem finge que não vê esse tipo de coisa. Eu não vou tomar as dores do Cruzeiro, porque o Cruzeiro aderiu lá atrás, lembra? O Flamengo não vai ser no grito. Então chorem agora, cruzeirenses. Chorem aí na cama, porque vocês foram roubados na cara dura e vocês vão ter que ficar quietos, porque vocês aderiram, né? O que o Flamengo disse, que não vai ser no grito. Então vão ter que jogar muita bola lá na Arena Corinthians para reverter esse placar. Ufa, dado esse desabafo para vocês, tô fechando o parênteses, porque eu falei que o Corinthians é o único doido sem dinheiro que é capaz de trazer uma estrela como o Memphis Depay e pagar uma bala pelo jogador. Só o Corinthians poderia ir lá atrás do Roger Guedes e pagar o salário que o Roger Guedes quer. Pelo menos eles prometem pagar, mas se paga é outros 500, né? Guardadas as devidas proporções e a zoeira, o único clube que faria isso, essa loucura, seria o Corinthians. O Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio, que aparentemente, né, no caso do Grêmio também, está
né, se reestruturando com um novo treinador, né, que vai chegar aí o tal do Luiz Castro, um novo presidente. Parece que os caras estão reformulando a casa lá, né, estão contendo os gastos. E obviamente o Grêmio, o Palmeiras, que é um verdadeiro banco muitas vezes, e o Flamengo não querem pagar o salário que o Roger Guedes recebe lá no Catar, tá? E nessa madrugada de quinta-feira, Palestrino, o jornalista Fabrício Romano informou que o Roger Guedes acertou a renovação até junho de 2027 e deve permanecer no Al Rayyan do Catar. O atacante já está por lá, lembrando vocês, desde o ano de 2023, quando saiu do Corinthians. De fato, seria muito interessante contar com o Roger Guedes no Palmeiras. Logicamente, o Flamengo também, se tivesse, né, condições, ele tem condição, né? Que o Flamengo acho que não quer mesmo pagar essa bagatela toda pro Roger Guedes. Mas enfim, se o Roger Guedes viesse pro Flamengo ou até mesmo pro Grêmio, né, ou Palmeiras, enfim, seria uma baita contratação, porque é um bom jogador e tem muita lenha para queimar ainda. Mas o jogador está optando aí pelo salário astronômico que ele ganha no Catar. Obviamente, nenhum clube brasileiro vai conseguir pagar o que ele recebe por lá, tá bom? Então, definido o seu futuro, esqueçam as especulações sobre Roger Guedes. O jogador deve permanecer no Al Rayyan, o clube que ele está defendendo as cores desde 2023. Você ficou triste com essa história? Fica não, Palestrino. Tem muita gente pra gente especular para chegar no Palmeiras. Mas de fato, Roger Guedes seria uma boa contratação caso o Palmeiras tivesse investido. E pra gente finalizar o vídeo de hoje, Palestrino, vamos falar aqui do Nino novamente. Eu achei que essa história tinha acabado, mas pelo que o pessoal fala na internet, essa história não acabou. E o Palmeiras vai tentar convencer o jogador a vestir verde e branco a partir de 2026. É o seguinte, as informações do jornalista que eu vou falar para vocês aqui, tem muita gente que não gosta do cara, vai ficar com o pé atrás, mas a gente tá repercutindo. Se você vai acreditar nessa história ou não, aí fica por parte de você que tá aí do outro lado, tá bom? De acordo com o nosso querido Jorge Nicola, o professor Abel Ferreira não morre de amores por Nino e vê opções melhores no mercado, né? A diretoria do Palmeiras, por sua vez, acredita que o xerife ex-fluminense tem as mesmas qualidades do Vitão, que está no Internacional. Mas o Palmeiras se vê pagando um valor menor ao Nino do que ao Vitão. E pra mim, o Nino é mais zagueiro que o Vitão, pelo menos na minha opinião, tá bom? O Internacional, só pra você ter ideia, tá pedindo cerca de 12 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí na cotação atual 76 milhões de reais, para liberar o zagueiro. Enquanto o Zenit, que detém os direitos econômicos aqui do Nino, pode vender o defensor, segundo o Jorge Nicola, por 8 milhões de euros, ou seja, 4 milhãozinho de euro a menos do que o Internacional tá pedindo. Significa aí 50 milhões na cotação atual. E eu fui checar essa história, pelo menos lá no Transfermarkt, para ver quanto que tá o passe do Nino, e não tá diferente do que o Jorge Nicola falou não, viu? Lá no Transfermarkt, o valor de passe do Nino tá avaliado em 10 milhões de euros apenas. Então, se o Palmeiras deseja ter o jogador, né, segundo o que o Jorge Nicola falou, segundo o que está informado lá no Transfermarkt, o valor, né, especulativo de mercado, porque aquilo ali é só uma base, um parâmetro, não significa que aquele seja exatamente o valor, não está muito diferente. E se for para você pagar mais caro no Vitão, eu prefiro investir no Nino, que é um jogador muito mais cascudo, que já demonstrou aí que tem um bom futebol a se entregar e tem lenha para queimar o jogador, né? Então essa informação do Jorge Nicola de que o Zenit toparia, quem sabe, receber 8 milhões de euros, né? Ali quem sabe uns bônus também e tal, uma negociação. E o Transfermarkt validando de que o valor de mercado do zagueiro tá em 10 milhões de euros, tá bom? Então essa informação do Nicola tá batendo muito com o que o site Transfermarkt tem a dizer. Diferente de outras temporadas em que o Palmeiras deu a última palavra sobre contratações para o professor Abel Ferreira, o Nicola tá dizendo que a Leila mudou de postura e deve iniciar negociações para reforços mesmo sem o aval do treinador. Olha aspas aqui do Jorge Nicola, o que ele disse em seu canal do YouTube. Internacional nem aceita converter por menos de 12 milhões de euros sobre o Vitão. Até por isso, o Palmeiras prefere hoje tentar um acordo com o Nino, informou o Nicola em seu canal do YouTube. O defensor do Zenit tem um acordo verbal para retornar ao Fluminense, conforme a gente já falou aqui no canal, mas o Palmeiras tenta dar um chapéu no tricolor das Laranjeiras e pode fazer uma oferta aos russos. O zagueiro brasileiro
passa férias no Brasil e tem contrato com o clube russo até o meio de 2028. E um outro nome que chegou também de forma especulativa, com muito pezinho no chão, tô falando isso para vocês, é o nome do zagueiro Adrielson, que está no Al-Ahly lá da Arábia Saudita. Muitos portais na internet, né, da boca pequena, estão dizendo que esse zagueiro também é sondado pelo Palmeiras. Lembra do Adrielson? O Adrielson, ex-Botafogo, teve uma boa temporada por lá na sequência quando os caras foram campeões em 2024, né? Ele que agora tá no clube da Arábia Saudita, é mais um jogador que o Palmeiras cogita, né? Tá no radar aí, segundo as especulações, para trazer para cá. Falei para vocês que o Murilo deve ser negociado caso chegue proposta e os 3 nomes fortes que estão dentro do Palmeiras, aliás, 2 nomes fortes e o outro aqui que é muito mais especulação do que os outros. O Vitão, o Palmeiras tem interesse, isso já é confirmado e já está checado por vários jornalistas, mas isso deve ter esfriado, né, pelos valores que o Internacional tá pedindo, como falei para vocês. O Nino, eu acredito que é a prioridade número 1 do Palmeiras para reforçar essa zaga, e apareceu também o nome do Adrielson. Eu gosto, confesso para vocês, muito do nome do Nino. Apesar das dificuldades, apesar do clube russo ser um time lá que não se dobra a negociações, é o valor que os caras querem, ponto final. Eu acredito que o Nino é a melhor pedida ao Palmeiras para o ano de 2026. Vai ter que dar um chapéu no Fluminense, que inclusive tem cláusula contratual de prioridade com o clube russo. Parece que tem essa história rolando também nos bastidores. A negociação não é tão fácil, mas eu acho que o Palmeiras, pelo poder aquisitivo e também pelos planos que tem para 2026 de disputa de títulos diferente do Fluminense, eu acredito que deve conseguir convencer o Nino a vir jogar no Palmeiras, apesar de ele estar palavrado com o Fluminense, né? Isso aqui a gente já trouxe no canal. Dona Leila não desiste, segundo o Jorge Nicola, e é lógico que nós aqui, como torcedores, vamos torcer e acompanhar de perto para que essa negociação de fato aconteça com o Palmeiras. Qualquer atualização sobre isso você pode acompanhar aqui no canal Notícias Meu Verdão. Tô olhando essas histórias sempre de perto para contar para vocês. Tem muita gente que vai falar, pô, Leandro, mas é o Jorge Nicola que tá falando isso daí. Tá tudo bem, cara. Você não gosta do jornalista, aí é contigo. Eu não te julgo. Mas coloca aqui com embasamento o porquê que você acha que o Nino deve jogar no Palmeiras, que ele não deve jogar no Palmeiras. Se você tá confiante aí na negociação que a Dona Leila e o seu Anderson Barros vão conseguir aí uma eventual contratação desse jogador. Quero saber muito o que vocês pensam, se vocês estão otimistas ou pessimistas para este ano de 2026. Apesar de já saber mais ou menos aí qual que é o sentimento de vocês, eu jogo aqui, ó, peço para que você coloque nos comentários a sua opinião e a gente vai conversar sobre o assunto. E dessa forma, meu querido palestrino, vou terminando por aqui mais essa edição de sexta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de vocês, pedindo para você conferir aí a sua inscrição no canal, e se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu dedo no like aí para ajudar muito no engajamento do canal, e eu entendo assim que você gostou do conteúdo. Que o Papai do Céu dê uma excelente sexta-feira abençoada a todos vocês. Eu volto num próximo vídeo quando surgir mais informações do Palmeiras, e é claro, avante palestra sempre!